Esse vídeo é a respeito de reforço chegando no Cruzeiro, que foi anunciado de forma oficial, pela Itatiaia e o Super Esportes, além também do Globoesporte.com, que é a respeito do Henrique Luvanor, atacante que foi confirmado na noite de ontem, que está acertando a sua ida para o Cruzeiro. Eu confesso para vocês que eu não tinha ouvido falar a respeito ainda do Henrique, mas se você for analisar os números dele, eu achei uma boa opção sim de mercado, justamente mostrando um bom trabalho de scout por parte das pessoas dentro da Raposa, da comissão técnica. Que, lembrando, o Rafael Silva foi uma contratação bem parecida com alguns jogadores não muito conhecidos em cenário nacional e que fez praticamente a sua carreira inteira no exterior, que é no caso também do Henrique, que, lembrando, ele atualmente está passando férias em Natal, no Rio Grande do Norte, com a sua família, e deve embarcar para Belo Horizonte ainda nessa semana para fazer, no caso, os exames físicos e assinar o seu contrato, que ainda não tem um prazo estipulado, mas eu acho que talvez até o final do ano que vem ou final do próximo estadual. Lembrando, a última partida dele oficial foi no último dia 15 de janeiro, então é um jogador que ainda está em forma, não vai ficar ali 2 meses treinando, 1 mês e meio treinando para recuperar a forma física. Ele estava jogando num time chamado Al Tawam, acho que é isso, lá da Arábia, onde ele fez 12 partidas e 6 gols marcados. Ele começou essa atual temporada europeia na equipe do Xerife, onde ele inclusive disputou uma partida da Champions League, no caso na fase ainda pré-fase de grupos, pela equipe do Xerife, onde ele fez apenas 2 jogos e uma assistência nessa atual temporada. Lembrando que no futebol brasileiro ele jogou apenas no Morrinhos em 2010 e 2011, Morrinhos de Goiás, e foi muito bem na campanha do estadual daquele ano, tanto que depois ele foi jogar no Xerife e foi muito bem pelo futebol europeu. No total, na equipe ele passou um pouco mais do que 32 jogos e 13 gols marcados, teve um grande destaque indo jogar no futebol dos Emirados Árabes, onde ele foi jogar numa equipe chamada Shabab Dubai, lá de Dubai, onde ele ficou 3 temporadas e teve 45 gols marcados, uma média de 1 gol a cada 2 partidas, foi muito bem. Foi jogar num outro time também do mesmo país, o Al Ain, onde ele fez inclusive na temporada 2018-2019 36 jogos e 18 gols marcados. É um centroavante fixo, tá? Para ser realmente o reserva do Edu na posição, vai disputar essa posição. Eu não consegui achar a altura do Henrique, mas pelo visto parece um cara também bem alto, ali 1,90 m, porque realmente pelas fotos ele é um cara bem alto mesmo, e que na minha opinião foi uma boa opção para o Cruzeiro, igual eu falei para vocês. Um cara que não é muito conhecido, já estava em fim de contrato e que voltando ao futebol brasileiro para um grande clube também, já que, igual eu falei para vocês, a única passagem que ele teve no futebol brasileiro foi pelo Morrinhos lá na temporada de 2010 e também em 2011. Que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito da colheita e também meio ofensivo, que assim é o novo reforço do Cruzeiro para essa temporada agora de 2022, a pedido do técnico Paulo Pezzolano, tá? Primeiro estrangeiro contratado pelo Cruzeiro nessa temporada. Depois de muitos anos, o Cruzeiro começou o ano sem ter nenhum jogador estrangeiro no seu elenco, que há muito tempo isso não acontecia, mas já está encerrado justamente pela chegada do Leonardo Paes, que eu achei uma boa contratação sim, tá? Atleta de 27 anos de idade e o primeiro pedido do caso do Paulo Pezzolano, porque era o treinador até agora tinha contratado alguns jogadores, mas ele não conhecia muito bem do mercado brasileiro, já chegou com um time pré-montado e também alguns jogadores que foram indicações da gestão do Ronaldo e dos diretores do Cruzeiro. Então o Leonardo Paes já atuou com o Paulo Pezzolano lá em 2019 pelo Liverpool Montevideo, isso em 2019, onde ele fez 14 partidas e 3 assistências com o técnico Paulo Pezzolano. O Leonardo que ainda tem uma ligação, assim podemos dizer, com o Cruzeiro, porque ele jogou junto com o Arrascaeta lá em 2013 e 2014 pelo Defensor do Uruguai, onde ele era o titular, um jogador que realmente quando começou ali tinha um potencial absurdo, tanto que ele tem convocações para o Mundial Sub-17 do Uruguai em 2013, Sul-Americano 2020 e 2013, Jogos Pan-Americanos. Então o Leonardo Paes é um jogador que categoria de base era para ser um dos melhores realmente do futebol uruguaio. Acabou que ele não teve uma sequência muito boa pelo Defensor do Uruguai. O melhor ano dele foi em 2014, junto com a Arrascaeta, 20 partidas e 3 gols marcados. 2015, 2016 não teve uma boa sequência, foi jogar bem também no Torque do Uruguai, onde o Paulo Pezzolano também já trabalhou, mas em épocas diferentes. Teve também uma passagem curta no futebol mexicano e nos últimos 3 anos ele estava jogando no Montevideo Wanderers do Uruguai, time bem tradicional também, e tem números interessantes, ao menos na minha opinião. Como ele não é um atacante, não vai ter números impressionantes de gol, mas nesse ano até aqui, em 2022, ele havia feito 8 jogos,
2 gols marcados e 1 assistência. Ano passado foi o titular absoluto, 30 partidas com 3 gols e outras 6 assistências. Jogador que, na minha opinião, deve vir para jogar de meia direita, tá? Ele joga de meia central também, mas possivelmente vai ser um ponta aí. E o Rafael Silva contratado vai ser um centroavante, tá? Então o Cruzeiro fechando praticamente as contratações para esse início de Série B, um centroavante, um ponta, e fora outras opções que devem chegar ainda nessa semana após o pagamento do Transferbank. Inclusive ele já está, no caso, rescindiu o contrato com o motivo de Del Wonders, que tinha contrato até o final da temporada e é aguardado em Belo Horizonte no máximo nessa terça e quarta-feira para assinar contrato de, inicialmente, né, uma temporada com o Cruzeiro até o fim da Série B. Eu acho que eu assinaria um contrato de no mínimo 1 ano e meio até o final do próximo estadual, justamente para ter uma segurança de contar com o jogador na próxima temporada, que eu quero que você deixe aqui nos comentários. O que você acha a respeito do Leonardo Paes, se você achou uma boa conotação, se não, enfim. Tô curioso para saber a sua opinião nos comentários. O que eu quero falar com vocês nesse vídeo é a respeito do atacante Rafael Silva, onde algum de vocês me perguntou se ele vai jogar, né, de ponta direita, como centroavante, enfim, porque está bem definido em relação a onde ele vai jogar, porque isso é importante para o Cruzeiro até mesmo para continuar as suas movimentações no mercado. Mas assim, em relação à minha análise, eu acho que o Rafael Silva vai jogar de ponta direita, até porque ele faz as duas funções. Ele atua como centroavante e também ponta direita, e vale lembrar que o Cruzeiro fechou a contratação dele e do Caio Dantas na mesma semana. O Caio Dantas não passou no exame médico e não foi contratado. O Caio Dantas, que é centroavante, tá? Então ele iria jogar para disputar a posição com o Edu, e a contratação do Rafael Silva justamente seria para esse setor de pontas que o Cruzeiro está precisando no mercado. Não ficaria surpreso se contratasse, por exemplo, mais um jogador. Então o foco do Cruzeiro ainda hoje é em um centroavante, que até o momento desse vídeo não temos nenhuma especulação de algum outro jogador que poderia chegar na Toca da Raposa. Então isso deve ser um dos principais focos do Paulo Pezzolano antes, né, de começar a Série B e ter problemas, porque hoje nós só temos o Edu e nenhum atacante ali, um centroavante fixo reserva. Enfim, falando sobre o Rafael Silva, que eu achei uma excelente contratação, ponta que tem 29 anos de idade. No caso, ano passado ele começou a ter uma sequência pelo Wuhan Zhao, acho que é essa a pronúncia. Enfim, por lá ele fez 5 jogos na China, 1 gol marcado. 2020 não jogou, mas assim, se você for pegar o histórico dele, quando ele estava jogando com frequência, teve excelentes médias de gols. Por começar, lá em 2016, na primeira divisão do futebol japonês, ele fez 27 jogos, 15 gols. 2017, 42 partidas, 21 gols marcados, aí foi para esse time do futebol chinês. Em 2018, 23 jogos, 23 gols marcados. Em 2019, 15 partidas, 8 gols e 3 assistências. Então tem 2 temporadas, 2020 e 2021, que ele não joga, né? Até por conta de que ele vai precisar de um prazo de recuperação. Já está na Toca da Raposa há mais do que 2 semanas, por conta desses problemas do Cruzeiro de registrar novos atletas, que no máximo deve ser pago antes do dia 13 de abril, já pensando na estreia do Cruzeiro, no caso no Brasileirão. Enfim, o Rafael Silva, que deve ficar mais um tempo aí preparando a forma física, acho que pelo menos um mês, né, para ele ter condições ideais de fazer essa sua estreia pelo Cruzeiro. Achei uma excelente contratação, um achado aí por parte da equipe do Ronaldo, atleta revelado na categoria de base do Curitiba, já teve também passagens pelo Corinthians e também pelo Lugano lá da Suíça, onde ele fez inclusive 10 gols em 26 jogos lá em 2013. 2014, que eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do jogador, se foi uma boa opção o Cruzeiro ter contratado ele ou não. Esse vídeo é a respeito de 2 reforços que devem ser anunciados de forma oficial pelo Cruzeiro, possivelmente entre sexta-feira ou no final de semana, no máximo na segunda. Vai depender também em relação ao clássico no final de semana, que é a respeito do Neto Moura, que já desembarcou em Belo Horizonte, fez os testes físicos, tá, para assinar o contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o final da Série B. Vale lembrar que ele tem a possibilidade de renovação em definitivo, que ainda falta ver, por exemplo, não sabemos se o Cruzeiro subir, vai renovar com ele em definitivo ou não, ou se tem que pagar uma compensação financeira, que deve ter alguma cláusula nesse sentido, pelo meia central de 25 anos de idade, que estava no Mirassol, tá? Um jogador que eu achei uma boa opção. Vamos ver qual que vai ser o efeito disso no elenco. Teve interesse da Ponte Preta no Giovani, que eu falei no vídeo de hoje mais cedo, que assim, possivelmente o Cruzeiro com essas opções no meio de campo, será que o Giovani pode estar de saída? Fernando Canezinho, Pedro Castro, Felipe Machado, William Oliveira, tem o João Paulo, agora o Giovani, o Neto Moura. Eu acho que já é muita opção para esse setor, no caso, ainda mais o Neto Moura para jogar como um meia central. Pelo Mirassol na campanha do Paulista, ele fez 14 jogos,
2 gols marcados. Achei uma boa opção, atleta revelado na Bet pelo América e também pelo Remo no ano passado na reta final da Série B e na Ponte Preta em 2020, onde disputou 30 jogos e 1 gol marcado também na segunda divisão. E outro atleta o Guarani, e depois ser emprestado em definitivo ao Cruzeiro, tendo um percentual ainda a Raposa do jogador, que é revelado pelo Atlético Paranaense, tá? Atleta bem interessante na minha opinião, apenas 23 anos de idade, fez uma boa campanha, principalmente no ano passado pelo Guarani, onde na Série B ele disputou 24 partidas. Nesse ano de 2022 não entrou em campo pela equipe de Campinas. Vale lembrar que ele é revelado pelo Atlético Paranaense, jogou no Sub-19, no Sub-23, começou a ter as primeiras chances no profissional em 2019 e no início de 2020, pelo Furacão disputou apenas 4 partidas como profissional, um atleta que eu acho que vai ser muito bom por conta do Gabriel Brazão ter machucado, não deve ter condição de jogo, possivelmente até mais do que a metade da Série B. Então o Cruzeiro com Rafael Cabral, o Denivis e agora o Gabriel Mesquita chegando por empréstimo, no caso, e o Cruzeiro manter um percentual em definitivo dele, para quando acabar esse empréstimo ele vai seguir aqui na Toca da Raposa. Então desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de um zagueiro chegando na Raposa, informação lá da Rádio Itatiaia e do Guilherme Pio, também, que trabalha com o Samuel Venâncio, que assim, o zagueiro Zé Ivaldo, novo reforço do Cruzeiro para essa temporada de 2022, chegando de empréstimo do Atlético Paranaense. O Zé Ivaldo, que é um zagueiro que tem 25 anos de idade e que vai chegar de empréstimo possivelmente até o final da Série B, com o Cruzeiro, por exemplo, tendo uma opção de compra, né, principalmente se subir para a Série A, até porque grande parte dos empréstimos tem acontecido nesse modelo. Ele que atuou como zagueiro, já jogou também como lateral direito e é um atleta que está no Atlético Paranaense desde 2017, desde 2016 ele joga no profissional. Eu lembro até mesmo de uma partida entre Cruzeiro e Atlético Paranaense em 2018 pela Copa do Brasil, onde o Raniel, jogando contra o Atlético, deu um giro em cima do Zé Ivaldo bem interessante, assistência inclusive do Dedé lá de trás, e o Cruzeiro acabou vencendo o Atlético naquela ocasião, que o Zé Ivaldo foi bastante criticado naquela ocasião, mas assim, é um jogador que era muito jovem. Em 2018 ele tinha 21 anos de idade e depois disso foi emprestado para o Vitória, teve um desempenho bem razoável, mas na temporada passada foi o titular do Atlético durante boa parte da competição, inclusive da Sul-Americana. Ele fez em 2021 50 partidas com 3 gols marcados, inclusive um gol na semifinal, contra, no caso, válido pela Sul-Americana, pela equipe do Atlético Paranaense, e nessa atual temporada tinha perdido bastante espaço com o técnico Alberto Valentim, tanto que tinha feito apenas 5 jogos até aqui. Eu achei uma boa opção, tá? Um nome realmente bem interessante. Teve alguns outros nomes especulados que até deu uma iludida, né, de que poderia ser um grande defensor chegando para o Cruzeiro, mas o Zé Ivaldo eu acho que vai cumprir muito bem essa função. Vamos ver agora quem que vai ser a dupla, né, de zaga do Cruzeiro. Zé Ivaldo e Eduardo Brock, Lucas Oliveira e o Zé Ivaldo. Eu acho que vai ser algum desses dois, que inclusive quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito do Zé Ivaldo, né, se você já tinha ouvido falar dele, com natação aí divulgada pela Rádio Itatiaia. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Rodolfo, que assim, até achei curioso, porque essa notícia do Globo Esporte noticiava que o Avaí tinha interesse no William Potker e também na contratação do Rodolfo do Avaí, ou no Rodolfo do América para o Avaí, né? Mas a grande questão é que o próprio site O Tempo trouxe uma matéria mais atualizada falando que o Rodolfo, na verdade, está próximo de defender o Cruzeiro, tá? Lembrando que ele já estava bem próximo de deixar o América, que possivelmente deve sair por empréstimo até o final da temporada. O Tempo ainda trouxe algumas informações referentes ao Rodolfo, como por exemplo, o jogador até já tirou suas fotos do América nas redes sociais, então acho que se fosse para ele jogar no Avaí, possivelmente ele não tiraria as fotos com a camisa do América, que no caso é um rival do Cruzeiro, né? Então eu acho que realmente só questão de tempo, já que as partes já se pronunciaram a respeito dessa procura por parte do Cruzeiro, como por exemplo, o Cruzeiro disse que tem conversas, mas ainda não está totalmente confirmado a sua ida para o Cruzeiro. E no caso o América disse que houve contato, houve interesse, mas ainda nada está fechado, isso no caso pela procura do site O Tempo. Porém, pelo que parece, realmente o Rodolfo parece ser só questão de tempo para ter esse acerto com o Cruzeiro, jogador que começou muito bem pelo América, no caso principalmente na temporada de 2020, quando ele começou a ter destaque em cenário nacional, jogador que hoje tem 29 anos de idade e atua de centroavante e também de ponta. Eu acho que possivelmente vai ser contratado para jogar um pouco mais central do que pelas beiradas do campo, lembrando que pelo América em 2020, contando Série B e estadual, ele fez 52 jogos, 17 gols marcados e 7 assistências. Ano passado o América subiu para a Série A, mesmo assim ele continuou tendo uma sequência boa com 50 partidas, 8 gols marcados e uma assistência.
Nessa atual temporada ele entrou em campo em apenas 6 jogos, acabou perdendo um pouco mais de espaço e deve ser emprestado até o final da temporada. E assim, por conta das movimentações do mercado, eu acho que até mesmo o Rodolfo deve atuar um pouco mais central, já que o Cruzeiro contratou o Rafael Silva, que pode fazer essa função também, que é 2 jogadores, que atua central e também de ponta. É bom que dá uma versatilidade bem maior para o time, até porque o Cruzeiro hoje estava, né, já há um bom tempo, desde quando o Thiago saiu aqui do Cruzeiro, procurando um centroavante, e eu vejo que o Cruzeiro agora está muito bem posicionado com esses novos reforços que devem ser anunciados agora, esperar, ver como vai ser a votação ainda dessa segunda-feira. O Ronaldo comprando o clube, possivelmente entre terça e quarta, pagando já o transfer ban junto à FIFA e junto com, no caso, a Justiça do Brasil, pela contratação do atacante Careca, de 14 milhões de reais. E aí sim, poder registrar, né, o Neto Moura, o Rodolfo,